Números capítulos 11 a 14 e capítulos 20 a 24. Não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais. Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento, 2022. Este esboço destaca alguns dos muitos princípios valiosos do livro de Números. Fique atento também a outros princípios que o Espírito o ajude a entender. Registre suas impressões. Mesmo a pé, normalmente não demoraria 40 anos para viajar do deserto do Sinai à terra prometida em Canaã. Mas foi o tempo que os filhos de Israel precisaram não para percorrer a distância geográfica, mas a distância espiritual, a distância entre quem eles eram e quem o Senhor precisava que se tornassem como seu povo do convênio. O livro de Números descreve parte do que aconteceu durante aqueles 40 anos, inclusive as lições que os filhos de Israel precisaram aprender antes de entrar na terra prometida. Eles aprenderam a ser fiéis aos servos escolhidos do Senhor, ver Números capítulo 12. Aprenderam a confiar no poder do Senhor, mesmo quando não há esperança no futuro, ver Números capítulos 13 a 14. E aprenderam que ser descrente ou não confiar traz prejuízo espiritual, mas eles podiam se arrepender e buscar a cura do Salvador, ver Números capítulo 21, versículos 4 a 9. De algumas maneiras, somos parecidos com os israelitas. Todos sabemos o que é estar em um deserto espiritual, e as mesmas lições que eles aprenderam podem nos ajudar a nos preparar para entrar em nossa própria terra prometida, a vida eterna com nosso Pai Celestial. Para uma visão geral do livro de Números, ver Números no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Números capítulo 11, versículos 11 a 17 e 24 a 29 e capítulo 12. A revelação está disponível para todos, mas Deus dirige sua igreja por meio de seu profeta. Em Números capítulo 11, versículos 11 a 17 e versículos 24 a 29, observe o problema que Moisés enfrentava e a solução proposta por Deus. Em sua opinião, o que Moisés quis dizer ao afirmar que gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta? Versículo 29. Ao refletir sobre esses versículos, pense nestas palavras do presidente Russell M. Nelson. Deus realmente quer falar com vocês? Sim. Há muito mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Revelação para a Igreja, Revelação para a Nossa Vida. Liahona, maio de 2018, páginas 95 e 96. No entanto, dizer que todos podem ser profetas não significa que todos podem liderar o povo de Deus como fez Moisés. O incidente registrado em Números capítulo 12 deixa isso claro. Ao ler este capítulo, que advertências você encontra? Em sua opinião, o que o Senhor quer que você compreenda sobre revelação pessoal e seguir o profeta? Ver também 1 Nefe capítulo 10, versículo 17, Doutrina e Convênio, seção 28, versículos 1 a 7, Dallin H. Oaks, Duas Linhas de Comunicação. A Liahona, novembro de 2010, página 83. Números capítulos 13 a 14. Com fé no Senhor, posso ter esperança no futuro. Ao ler Números, capítulos 13 a 14, procure se colocar no lugar dos israelitas. Por que eles queriam voltar para o Egito? Números capítulo 14, versículo 3. Você é como aqueles que estavam pessimistas a respeito de entrar na terra prometida? Como você descreveria o outro espírito que havia em Calebe? Números capítulo 14, versículo 24. O que o impressiona a respeito da fé de Calebe e Josué e como você pode aplicar o exemplo deles às situações que enfrenta? Ver também Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Gordon B. Hinckley, 2016, páginas 77 a 79. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Se eu buscar Jesus Cristo com fé, Ele pode me curar espiritualmente. Os profetas do livro de Mórmon conheciam a história registrada em Números capítulo 21, versículos 4 a 9, e compreendiam sua importância espiritual.
O que 1 Nefe, capítulo 17, versículos 40 a 41, Alma, capítulo 33, versículos 18 a 22 e Elamã, capítulo 8, versículos 13 a 15, acrescentam a seu entendimento dessa história. Ao estudar essas passagens, pense a respeito da cura espiritual que você está buscando. Os israelitas tinham que olhar para a serpente de bronze, Números capítulo 21, versículo 9, para se curar. O que você se sente inspirado a fazer para mais plenamente olhar para o Filho de Deus com fé? Elamã capítulo 8, versículo 15. Ver também João capítulo 3, versículos 14 a 15, Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 36, Dale G. Renland, Abundância de Bênçãos, Liahona, maio de 2019, página 70. Os israelitas eram curados ao olhar para a serpente de bronze. Números capítulos 22 a 24. Posso seguir a vontade de Deus, mesmo que outros procurem me persuadir a não o fazer. Quando Balaque, o rei de Moabe, soube que os israelitas estavam se aproximando, ele chamou Balaão, um homem conhecido por pronunciar bênçãos e maldições. Balaque queria que Balaão enfraquecesse os israelitas amaldiçoando-os. Observe como Balaque tentou persuadir Balaão. Ver Números capítulo 22, versículos 5 a 7 e versículos 15 a 17. E pense nas tentações que você enfrenta para ir contra a vontade de Deus. O que o impressiona nas respostas de Balaão em Números capítulo 22, versículos 18 e 38, capítulo 23, versículos 8, 12 e 26 e capítulo 24, versículo 13. Infelizmente, parece que Balaão acabou cedendo à pressão e traiu Israel. Ver Números capítulo 31, versículo 16, Judas capítulo 1, versículo 11. Pondere sobre como você pode permanecer fiel ao Senhor apesar da pressão de outras pessoas. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Números capítulo 11, versículos 4 a 6. Nossa atitude é parecida com a atitude que os israelitas tiveram em Números capítulo 11, versículos 4 a 6? De que maneira o conselho dado em Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 15 a 21, pode ajudar? Números capítulo 12, versículo 3. Como Moisés mostrou que era muito manso em Números capítulo 12 ou em outras passagens das Escrituras que vocês leram? Analisem a explicação do elder David A. Bednar sobre a mansidão em sua mensagem Ser Manso e Humilde de Coração, Liahona, maio de 2018, página 30, ou em Mansidão, Manso, Mansuetude, no Guia para Estudo das Escrituras, scriptures.churchofjesuschrist.org. O que aprendemos sobre ser mais mansos? Que bênçãos podemos receber ao fazermos isso? Números, capítulos 13 a 14. 2 ou mais membros de sua família podem fingir que estão espiando, Números capítulo 13, versículo 17, um outro lugar da casa, como se fosse a terra prometida. Depois, eles podem fazer um relato com base em Números capítulo 13, versículos 27 a 33, ou Números capítulo 14, versículos 6 a 9. O que aprendemos sobre fé nos dois relatos diferentes desses versículos? Como podemos ser mais semelhantes a Caleb e Josué? Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Depois de ler Números capítulo 21, versículos 4 a 9, 1 Nefe capítulo 17, versículos 40 a 41, Alma capítulo 33, versículos 18 a 22 e Elamã capítulo 8, versículos 13 a 15, sua família pode fazer uma serpente de papel ou de barro e escrever nela ou em um papel algumas coisas simples que vocês podem fazer para olhar para o Filho de Deus com fé. Elamã capítulo 8, versículo 15. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido. Só por em ti, Jesus, pensar. Hinos número 84. Aperfeiçoar o ensino. Ajude sua família a desenvolver autossuficiência espiritual. Ao ensinar,
Em vez de apenas transmitir informações, ajude os membros de sua família a descobrir verdades do Evangelho por si mesmos nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Ensinar à maneira do Salvador, página 28.